Bem-vindo ao Monte Bravo Cast. Eu sou o Thiago e este é o nosso informe semanal que traz os principais destaques do cenário econômico no Brasil e no exterior. Hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2024. A volatilidade continuou sendo o principal tema dos mercados globais. Inclusive, nesta segunda-feira, as bolsas na Europa e na Ásia registraram quedas na casa dos 2%, um percentual fora do comum para os mercados lá fora. Mas o que isso quer dizer? Bom, as reações do mercado financeiro são complexas e por mais que a gente tente criar uma narrativa para explicar a trajetória dos preços, nem sempre as dinâmicas correspondem ao que a teoria aponta. A semana passada foi um exemplo disso. Como você deve ter visto, o Fed decidiu manter os juros estacionados por lá. Após esse anúncio, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou um possível corte de juros a partir de setembro, considerando um cenário de economia resiliente. Em teoria, essas são boas notícias e confirmam o cenário projetado pelo nosso time de análise. No entanto, alguns dados mais fracos nos Estados Unidos, com destaque para a fraca geração de empregos reportada no payroll, trouxeram uma preocupação sobre o risco de recessão no país. Isso levou a um forte movimento de venda de ativos nos mercados globais. Na visão do nosso time, estamos assistindo a uma desmontagem em massa de estratégias muito comuns no mercado global. Posições financiadas em iene aplicadas em ações dos países desenvolvidos ou juros em países emergentes, como explicamos no episódio anterior do nosso podcast. De certa forma, esse movimento de realização de lucros já era esperado, considerando o longo rally das bolsas americanas desde o ano passado. Além disso, os seguintes fatores também merecem atenção: a súbita valorização do iene, sinais de desaceleração da economia da China, o que derrubou os commodities, resultados corporativos decepcionantes nos Estados Unidos e também mudança no cenário eleitoral americano e o aumento da tensão geopolítica. Tudo isso, junto aos dados mais fracos nos Estados Unidos, gerou um aumento da volatilidade que vimos nas últimas 2 semanas. Destacamos que essa volatilidade é até esperada, considerando que o mercado global está se movimentando no mesmo sentido. Nos próximos dias, a tendência é que a gente veja estabilização nas bolsas de valores pelo mundo. Olhando para os ativos financeiros, a renda fixa americana também sentiu o impacto dessa volatilidade. Os juros dos Treasuries caíram quase 100 pontos base desde a máxima do ano, no dia 25 de abril. Apenas nos últimos 7 dias, a taxa caiu cerca de 40 pontos, com o título de 10 anos recuando para 3,8% ao ano, o menor nível desde 2023. Considerando os dados do último payroll, o risco de recessão subiu ligeiramente, mas nossa área aqui de análise mantém a visão de que a economia norte-americana está passando por um processo de pouso suave, onde a inflação recua sem grande impacto sobre o emprego e a renda. Por hora, nossa recomendação é a alocação na renda fixa nos Estados Unidos. Quanto às ações, vale a pena esperar um bom momento de entrada. Enquanto isso, no Brasil, o risco continua elevado com as incertezas relacionadas ao cenário fiscal e à conduta do Banco Central a partir de 2025. A volatilidade no cenário global amplia também o efeito negativo dessas incertezas. O ditado popular diz: quem semeia ventos, colhe tempestade. Ela serve muito bem para o período recente de ruídos no Brasil. O real está enfraquecendo mais por uma perda de credibilidade fiscal e monetária e, justamente por isso, estamos sendo levados pela volatilidade global como um navio desancorado. A alta nos juros americanos pode explicar a desvalorização do real até abril deste ano. A partir daí, mesmo com os treasuries de 10 anos devolvendo toda a alta do ano nos últimos meses, o câmbio disparou impulsionado pelos fatores internos. Nesse pano de fundo, o Copom manteve a Selic em 10,5% ao ano na última quarta-feira. O comitê destacou a atividade econômica resiliente e as projeções de inflação em alta com expectativas desancoradas, um cenário que exige cautela. No entanto, mesmo com um comunicado mais duro, fica claro que o Banco Central tem uma margem de manobra razoável para controlar a inflação com a Selic no atual patamar. Ou seja, por enquanto, um possível aumento dos juros está descartado. No comunicado em que anunciou a decisão sobre a Selic, o BC destacou que a incerteza fiscal está na raiz da alta do dólar e somente uma política fiscal crível pode reduzir os prêmios de risco sobre os ativos financeiros. A mensagem aqui é clara: se a piora dos condicionantes da inflação continuar, o plano de voo terá que ser alterado. O cenário base Monte Bravo segue contando com uma solução razoável para as contas públicas brasileiras e prevê superávit primário de 2025. Isso vai ajudar a reduzir o risco no cenário doméstico e a valorizar o real. A bola está com o governo. Sem um ajuste fiscal, o dólar vai contaminar a inflação e obrigar o Copom a apertar os juros.
Na agenda da semana, nós colocamos 4 divulgações sobre os holofotes. Aqui no Brasil, amanhã, 6 de agosto, temos a divulgação da ata do Copom, com mais detalhes sobre a decisão de manter os juros em 10,5% ao ano. A gente espera um comunicado mais duro por parte do Banco Central. Na sexta-feira, dia 9, o IBGE publica o IPCA de julho. Nossa projeção é que a inflação seja de 0,35% no mês, levando o acumulado em 12 meses para 4,47%. Já no exterior, 2 divulgações na China. Ontem, 4 de agosto, foi divulgado o PMI Caixin de serviços no país referente a julho. O índice foi de 52,1 pontos no período, acima das nossas expectativas de 51,5 pontos, e do mercado, na verdade, que projetava o índice em 51,4 pontos. Na quinta, dia 8, serão divulgados os dados da inflação no gigante asiático, com expectativa de uma inflação comportada. Projetamos o CPI chinês em 0,3% no acumulado de 12 meses até julho de 2024. Esses foram os principais destaques do informe semanal da Monte Bravo Corretora. Você pode acompanhar mais das nossas análises no site montebravo.com.br e nos nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima segunda-feira, uma boa semana e ótimos investimentos.